Fala, torcida rubro-negra, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vamos ver detalhes da negociação do Everton Cebolinha, que está de saída do Flamengo, né, galera? E o Gonzalo Plata, que também vai sair do Flamengo. E eu quero perguntar a vocês, torcida do Flamengo, o que vocês estão achando com a saída de Gonzalo Plata, de Everton Cebolinha? Será que o Flamengo vai com tudo pra cima da contratação do Luiz Henrique de uma vez por todas? Galera, Luiz Henrique é uma contratação que não se concretizou, mas ainda pode se concretizar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Vamos acompanhar esse vídeo até o final. Vamos ver o que é que o Fala Fonte e o que Pedro Henrique Torres tem a falar sobre essas negociações que estão em andamento. Então acompanha o vídeo, deixa aquele like. Se você é flamenguista, se inscreve no canal e bora lá dar continuidade ao vídeo, rapaziada. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande pra você, um beijo, Mari, abraço grande, Jailson também. Beijos e abraços para todos que nos acompanham neste Sport Center. Estamos aqui, em frente ao campo 1 do Ninho do Urubu. Houve treinamento, atividade aqui pela manhã e logo depois 3 jogadores falaram com a imprensa. Uma espécie de zona mista que o Flamengo fez aqui, maneira bacana para a gente trabalhar, enfim, todo mundo conversar com esses jogadores. Vieram Danilo, Rossi e também o Emerson Royal. Falaram bastante sobre o momento, o Flamengo nessa preparação aí. Domingo tem clássico contra o Botafogo, 16 horas no Maracanã, retomada do Campeonato Brasileiro, está eliminado da Copa do Brasil, então teve aquele momento para dar aquela grande respirada, tentar conversar entre si, e alguns pontos interessantes passaram por aqui, porque, por exemplo, o Rossi vem sendo bastante criticado por conta de alguns gols que ele supostamente teria falhado. Muita gente acredita que sim, outros acreditam que não, opiniões meio divididas, mas perguntei ao Rossi se ele encara de fato se ele acredita que falhou nesses últimos lances aí, o gol do Romero contra o Cruzeiro, o chute do Arroio também, enfim, aí ele falou mais um pouquinho sobre isso e analisou, até comparou com outros lances que aconteceram recentemente. Vamos ouvir o goleirão do Flamengo, o Rossi. É óbvio que a crítica sempre existe, como sempre falo, né? É óbvio que também com o resultado perdendo também é mais fácil também acrescentar essas críticas, né? Óbvio que tem gols que a gente se prepara sempre para tentar defender, para fazer nosso trabalho, a gente trabalha dia a dia para sempre tentar fazer o melhor. É óbvio que também vão falar, mas eu sempre falo tipo assim, o chute de fora da área talvez é mais difícil que o chute de perto, porque tu de perto consegue ver a bola, consegue reagir. Tu de fora da área tem que esperar ainda, às vezes, a bola passar do último jogador antes de reagir. Acontece parte do trabalho, as críticas sempre vão existir e sempre vão ser aceitáveis, não? Tá aí o Rossi falando um pouquinho sobre essa questão de críticas, lembrou do gol que houve até do Arroio, mais um nesse meio de semana pela Copa do Brasil contra o Galo, então, enfim, está tentando se defender como pode das críticas também, entende que o time todo vai melhorar nessa sequência. Logo em seguida, tivemos também Danilo, o herói do tetracampeonato da Libertadores, esteve por aqui, esteve na Copa do Mundo nesse ano, 35 anos, está no Flamengo desde o ano passado, ficava aquela dúvida, será que o Danilo encerra a carreira? Será que ele permanece no Flamengo por mais uma temporada? A proposta de renovação está na mesa. Então, ouçam o que vai dizer o Danilo, ao que consta mais um ano dele, ano que vem, em 2027, aqui no Ninho do Urubu. O meu 2026 eu tive pouco tempo de refletir e analisar, até porque existia uma Copa do Mundo em meio. E eu com 35 anos era necessário que eu me dedicasse muito, principalmente fisicamente, para poder corresponder à altura e tá bem preparado, né? Então, nesse momento foi onde eu tive mais tranquilidade para poder pensar em relação a isso, e eu e o Flamengo a gente vem falando, e eu espero que o 2027 seja ainda um ano que a gente possa estar juntos e aí sim eu possa fazer o último ano da minha carreira. Tá aí o Danilo, enfim, caminhada essa renovação do jogador, termina no fim do ano o contrato, né? Então vai ter mais um ano, muito provavelmente, se o Flamengo fez oferta, ele já indicou aí que vai aceitar para permanecer mais um ano, pode ser que encerre a carreira no Flamengo. O Danilo, que é muito bem visto nos bastidores, até a diretoria gosta muito do Danilo, acho que ele tem até o perfil de um gerente no futuro, de um dirigente, o Danilo sempre bastante esclarecido nas suas falas, né?
Lateral direito, Emerson Royal esteve por aqui também, falou sobre o seu bom momento, é o lateral das Copas, basicamente, do Leonardo Jardim. O Varela tem disputado os pontos corridos, mas ele vem numa alta mesmo, então tem sido até elogiado. Então, o Emerson Royal falou sobre o porquê de melhorar tanto assim, especialmente nesse pós-Copa. Não, sim, a gente sabe da fase do adversário, mas independente de tudo, a gente tem que focar mais no que a gente pode entregar. A gente sabe que a gente veio de um jogo aí onde a gente poderia ter feito um resultado muito melhor. Acabamos tendo um desequilíbrio aí na segunda parte, onde acabou ocasionando o empate, depois a virada deles. Mas esse jogo contra o Botafogo é muito importante pra gente, sobretudo porque vai ser um jogo em casa, onde a nossa torcida vai fazer uma festa maravilhosa, como sempre faz. Então a gente conta com o apoio de todo mundo aí pra gente poder entrar nesse jogo firme e conseguir os 3 pontos. Os 2 grandes jogos agora contra o Cruzeiro, mas antes da Copa também vinha fazendo alguns bons jogos. Mas às vezes por um resultado negativo do time ou não, às vezes acaba sobrando para alguém. Então, acredito que venho evoluindo muito, venho crescendo durante cada partida e sei da importância que tenho também dentro do elenco. Meus amigos, porque eu chamo todos de amigos, porque me apoiam desde do começo, mesmo quando a fase não estava tão boa, todos me apoiavam, me davam todo o suporte para que eu conseguisse fazer o meu trabalho. Então, hoje não está sendo diferente. Então, todos os jogadores vêm me apoiando desde do princípio e agora não mudaram nada. Tá aí o Royal com um belo sorriso, falando para todo mundo, sempre de alto astral. Então o Flamengo nessa preparação, mas pode perder ainda o Plata. Negociações com o Dínamo de Moscou, há indicativos de que os russos vão chegar ali num valor que o Flamengo entende ser razoável, 10 milhões de euros, talvez um pouquinho mais. Então pode ser que o Plata se despeça mesmo do Flamengo e aí o tempo para a janela é curto, dia 11 de setembro. Assim como é curto o tempo do programa, por isso devolvo para Gláucia em São Paulo. Gláucia. Pedro Henrique Torres, certinho, ó, cronometrado, deu a informação. Muito bem. No timing, sabendo que o programa está acabando. Maravilhoso. Aplausos a Pedro Henrique Torres, que mais uma vez esteve conosco brilhantemente aqui no nosso Sport Center. Beijo, Pedrão, para você, para os nossos companheiros aí, trazendo tudo desta quinta-feira no Flamengo. E como bem antecipou o nosso repórter, fim de papo no nosso Sport Center. Amanhã estaremos aqui, minha gente, para trazer... Vamos lá, então, sobre Gonzalo Plata, negociação praticamente fechada entre Flamengo e Dínamo de Moscou. Ontem, essa negociação já havia avançado bastante porque existe no caso, um entendimento já entre jogador e clube russo. Será transferido. A ideia, inclusive, do Dínamo de Moscou é ter o Plata no fim de semana. É expectável, então, que ele chegue a Moscou, a Rússia, já no sábado, já neste fim de semana. O Flamengo exigiu um valor alto, exigiu um pagamento mais, ou no caso, menos flexível, receber quase que de imediato a totalidade da negociação. Lembrando, o Flamengo, quando contrata o Plata em 2024, paga 9 milhões de dólares, na altura, mais ou menos 52 milhões de reais. A informação que eu tenho é que o acordo agora entre Flamengo e Dínamo de Moscou está sendo fechado na casa dos 12 milhões de euros. Na cotação atual dá mais ou menos 72 milhões de reais. O Dínamo de Moscou fez força, subiu a parada, porque a primeira proposta foi, enfim, insuficiente. Esperava ali 9, 10 milhões de euros. O Dínamo de Moscou aumentou e, ao que tudo indica, então está chegando muito perto de fechar a contratação do jogador, que também abriu as portas, vê com bons olhos essa transferência, nem tanto talvez pela parte da competição, não custa lembrar, o futebol russo joga somente com o futebol russo, as equipes russas estão proibidas de participarem em competições internacionais por conta da guerra Ucrânia e Rússia. Claro que a proposta financeira é significativa, o Plata que não vinha sendo indiscutível para Leonardo Jardim, negociação encaminhada, o Dínamo então espera ter o Gonzalo Plata já na Rússia no próximo sábado. A torcida do Flamengo, por mais que ele tenha feito alguns gols, ele fez gols importantes, sim, pelo Flamengo. Com o Felipe Luiz deu muito respaldo para ele, né? Diziam que tinha muito disso do Felipe conseguir administrar a situação, não era? O Felipe Luiz até me falava muito isso, que ele conseguia domar a fera nesse sentido. E aí o Leonardo Jardim não teve o mesmo sucesso inicial, mas depois ele até conseguiu manusear a situação do Plata. E até é engraçado porque o Dínamo Moscou acabou de contratar o Matheus Martins,
atacante do Botafogo. E agora contrata o Plata também, veio fazer a limpa no futebol brasileiro, o time russo agora. É um bom valor, não é? 72 milhões? Cara, quando você pensa num jogador que disputou a Copa do Mundo, foi titular com a seleção do Equador, o Bruno Andrade falou em 12 milhões de euros, né? Você acha pouco? Não sei, não lembro quanto o Flamengo pagou para contratar o Plata. Vamos ver. Porque, por exemplo... Eu falei, pô, não ouviu? Não prestou atenção? Olha, tomei de graça ainda, e puta que pariu. Acabei de falar, pô. Aí você também não ouviu, não? Eu ouvi, Você é mentiroso, tava procurando aí, ó. Eu ouvi, eu só fiz pra ver se você tinha ouvido. Você é mentiroso, velho, eu te odeio, mano. Fala Vamos aí, lá. Bruno Andrade. 9 milhões de dólares. Em 2024, ele custou 9 milhões de dólares. Lembrando, então, 52 milhões de reais. Vendendo agora, então, ou sendo vendido por 72 milhões de reais, mais 20 milhões de reais, claro, usando a cotação atual. Mas olha como o Flamengo sabe fazer negócio, porque, então, comprou vale ele por bem. 9 milhões de dólares, está vendendo por 12 de euros. O Botafogo comprou Teve um retorno esportivo com Teve um Plata. retorno com título e tudo mais. Teve. O Botafogo, como não estava sabendo fazer negócio, comprou o Matheus Martins por 10 milhões de euros junto ao Udinese e vendeu ele por 7. Caramba. Pro Dino Moscou também. Então você teve uma desvalorização. O Matheus Martins foi campeão da Libertadores e Brasileirão com o Botafogo em 2024. Mas o Flamengo, você vê a postura diferente, entendeu? Tudo bem que são situações, um jogador que está mais valorizado, disputou a Copa do Mundo, e outro que não era tão importante pelo Botafogo. Mas um time teve lucro e outro time teve uma perda significativa. Eu acho, Bruno, que ficaria bem vendido, tá? No sentido, assim, do negócio todo. Contratou, deu retorno esportivo, o Flamengo foi campeão com ele, fez gols importantes e, cara, ainda é um cara que é um pouco problemático e ainda você consegue vender por mais, então me parece que seria um bom negócio, Bruno. Eu vejo o número, para mim, é interessante. Eu já achava muito, com todo respeito, até acho o Plata um jogador regular, já tinha achado muito o Flamengo ter pago ali 9 milhões de dólares, enfim, 52 milhões de reais. E eu conheço muito bem o Plata do futebol português, acompanho bastante in loco. Volto a dizer, bom jogador, mas longe de ser um jogador de 9, 10, 12 milhões de euros. O Flamengo tira rendimento desportivo. Ele também deu ali algumas dores de cabeça para o Felipe Luiz, para o Leonardo Jardim, enfim, para toda a estrutura do Flamengo. Conseguiram resolver isso, colocaram panos quentes, mas no fundo, ele nunca foi muito indiscutível, nunca foi tão determinante assim. E você acaba vendendo um jogador de 25 para 26 anos por 12 milhões de euros para o mercado, enfim, que olha e quase que exclusivamente para o mercado sul-americano. Volto a dizer, a questão envolvendo a guerra Ucrânia e Rússia. E uma coisa parece muito clara, tá? Eu estou tentando aqui obter mais detalhes, mas é uma leitura muito simples, uma interpretação muito simples. E logo falaremos aí de Cebolinha, que ontem trouxemos. O Flamengo libera de graça para sair agora. Se na mesma janela, no mesmo mercado, você vende o Plata, você libera o Cebolinha. Por enquanto não tem nada na mesa para o Cebolinha, para além daquela negociação frustrada com o Krasnodar. Mas ao que tudo indica, vai chegar alguma coisa para ele sair. Você vende o Plata, você libera o Cebolinha, o Flamengo carece, enfim, urgentemente por um reforço, pelo menos um reforço ofensivo, um reforço de virada. Então, a ver se vai existir tempo suficiente. É bem verdade que o mercado no Brasil vai longe ainda, mas o Flamengo tem que correr atrás. Não, então acho que o caminho é esse aqui pra gente ter uma lógica aqui nas informações, tá? O Bruno trouxe do Plata, então a gente já vai atualizando do Cebolinha e aí a gente vê se alguém pode chegar, que aí acho que a gente vai acabar entrando na conversa do Luiz Henrique também. O chat tava perguntando desde o início da live, assim, o Plata e o Cebolinha saindo, por que não vai atrás do Luiz Henrique de novo? E não vai ganhar dinheiro pelo Cebolinha, mas vai ganhar dinheiro pelo Plata, né? Não faz sentido? Então, vamos pensar primeiro no seguinte, a questão do Cebolinha, então, como é que tá? Já tá liberado para negociar, ele pode... Deixa eu lembrar quantos jogos ele tem também, Bruno. Ele tem 10 jogos só. Tem 10. Tem mais 2 jogos pelo Brasileirão que ele pode antes de atingir o limite que é 13. O Bruno acho que falou nesses dias aqui pra gente. Então, já tá liberado, Bruno? Sim, tá liberado, inclusive... Desde a semana passada, assim, faltou muito pouco para o Cebolinha fechar com o Krasnodar. Aliás, ele conversou com jogadores brasileiros do Krasnodar, tirou notas ali da cidade, do futebol, da estrutura, expectativa. Enfim, o Flamengo deu sim, liberou, deu aval, falou, olha, pode negociar diretamente com os russos, ou seja, o Flamengo não cobrou nada. Lá atrás, em janeiro, quando a gente começa aqui o ano no Fala Fonte, falando que o Flamengo... tinha como princípio o seguinte,
não renovaria com o Cebolinha. Aliás, foi uma informação que trouxemos de forma exclusiva, que o Flamengo não renovaria o contrato do Cebolinha, renovaria de outros jogadores, Bruno Henrique, Alexandro, Danilo e companhia. O Cebolinha ficou claro dos dois lados. O Flamengo não queria, o Cebolinha não queria. Só que ainda assim o Flamengo queria mantê-lo até o fim do ano e até disse que em junho, julho, agosto, se chegasse alguma coisa, tinha que ser algo mesmo significativo, mas corria o risco de prefiro ficar com o jogador até dezembro, perder ele de graça, ele pode assinar pré-contrato e vida que segue. Só que, enfim, mudanças de rota acontecem frequentemente no futebol. O Flamengo na semana passada deu aval, não quis receber nada e não vai receber nada, liberou o jogador para tratar com os clubes interessados. E o que eu tenho é que o único clube que concretamente sentou para conversar com o Cebolinha, sentou para conversar com os representantes do Cebolinha foi o Krasnodar da Rússia. Teve ali uma ou outra abordagem, sondagem, mas oferta a sério para ter ali um contrato em cima da mesa foi o Krasnodar, sem passar pelo Flamengo, porque, como eu disse, tinha uma aval do Flamengo. O diretor de futebol negociou tudo, encaminhou os valores com o Cebolinha, com os representantes do Cebolinha, só que na hora de colocar para o chefe, na hierarquia, o presidente olhou para tudo aquilo e falou, não, por esses valores eu não quero fechar. Tentaram reduzir o valor da negociação, o Cebolinha falou não, o negócio caiu, o negócio morreu. Mas é isso, por muito pouco ele não reforçou o Krasnodar da Rússia. Nesse momento, não é jogador do Krasnodar, não será jogador do Krasnodar e está à espera de novas propostas do futebol do estrangeiro, sobretudo do estrangeiro, porque a preferência dele é jogar no futebol do exterior, no estrangeiro, mas tem essa questão importante e fundamental aí que ele só fez 10 jogos no Brasileirão, pode fazer mais 2 e, sobretudo, pode ser contratado por outro clube da Série A e jogar a Série A. Veremos se ele tem interesse nisso e se esses clubes da Série A têm interesse em abrirem conversas com o Cebolinha. Até o pessoal do chat pode comentar se caberia no seu time. Comentar no chat, eu quero saber deles. Porque, ele cabe muito time, eu acho, hein? Flamengo já... Tá, Flamengo. Palmeiras, acho que titular não. Se eu fosse Cebolinha, eu iria para um time na Série A que ele seria o destaque, a figura. Então a gente tá falando de Cruzeiro, acho que sim, talvez. Não sei. No Cruzeiro? Não, acho que não jogaria. Não sei, cara. Hoje. Acho que sim. Ele é muito bom, só que não conseguiu desempenhar aquilo que esperava no Flamengo. O Wesley acabou de chegar ali, acho que não. O que tem? Wesley de um lado, o Arroio do outro. É tão absoluto na posição, Wesley, assim? O Arroio mas é mais jovem, né? Acabou de gastar um Arroio. Hoje ninguém tirou o Arroio do time. Mas o Arroio é mais pela ponta direita. Isso, pela ponta direita. São Paulo, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro. Pode ser, no Vasco. No Vasco, Fluminense, Botafogo. Todos esses ele caberia como titular. Caberia no Corinthians, Braz? O Corinthians ele quer um ponta no mercado. Então, no Corinthians caberia. Então, acho que assim, comenta aí no chat vocês, quero saber da galera. No Corinthians. Ô, Bruno, a gente tem ideia mais ou menos de quanto sai essa brincadeira aí? Tá querendo? O contrato do Cebolinha? Tá querendo, filho? Não, pra eu ter uma ideia, porque a gente tá falando dos clubes primeiro. A gente citou alguns clubes que estão no Transferban, não poderiam contratar, né? Não, mas eu tô lembrando porque a gente falou, por exemplo, esses dias o caso do Arthur e era uma fortuna para os clubes, né, interessados. Então, mas não tem o valor exato, mesmo que tivesse, também não ia falar assim de forma tão fácil e sucinta, mas é só fazer uma conta, sem falar em números, evidentemente, mas ele vem do Benfica. E na altura, quando ele é contratado pelo Flamengo, ele era, até então, se eu não me engano, a terceira ou quarta maior contratação da história do futebol português em relação às cifras, e valores. Outra, estava na seleção, então ele vem, lembra? Exato, exatamente, ou seja, não sei quanto ganha, mas ganha bem, o que é legítimo, meritório, cada um recebe aquilo que tem que receber e cada clube paga aquilo que pode pagar. Isso aí. Mas acredito que é um salário gordo para muitos clubes, que muitos clubes estão assim, longe da realidade financeira do salário do Cebolinha. O Gabriel até comentou. E outra, né? Era a Rússia querendo contratá-lo. A Rússia para salário, meus amigos. Uma maravilha. Então, e é algo que ele conquistou, e é o que o Bruno falou, né? O jogador era do Benfica, era da seleção brasileira. Quando o Flamengo contrata, se não me engano, ele estava bem até na seleção, não estava? Em 2019 ele fez a Copa América boa, né? Aquela Copa América dele foi espetacular. Sim. Mas no Benfica, ele... Eu não vou dizer a palavra decepcionante, mas muito, muito abaixo do expectável. Tinha uma expectativa muito elevada. O Cebolinha, jogador de seleção, vinha muito bem no Grêmio
enfim, como eu disse, terceira ou quarta maior contratação de sempre do futebol português, veio através do Jorge Jesus. Jorge Jesus fez muita força para contratar o Everton Cebolinha, conseguiu, mas não deu certo. No geral, não rendeu. Culpa dele e culpa também do coletivo do Benfica na altura. Não, falaram aqui no chat, o Anderson Silva falou, aceito ele no Palmeiras. E aí o Gabriel, ele lembrou bem do Cruzeiro, tem o Sinisterra que tá voltando de lesão. Não, ele falou que ele seria titular no Palmeiras, não seria, gente. Mas ele falou que só caberia no Palmeiras.